Olá, meu nome é Gabriel e esse é meu sinal. Bom, eu não vou fazer o vídeo todo em Libras, até porque eu não tenho competência para isso. Porém, a análise literária de hoje vai ser sobre um livro chamado Libras. Que língua é essa? Esse livro da Audrey Gesser traz um pouco, como diz o subtítulo, das crenças e preconceitos em torno da língua dos sinais e da realidade surda. A Audrey é uma doutora em linguística, especialista no ensino bilíngue de Libras e fez esse livro, de certa forma, para trazer uma análise sobre três aspectos, que são os três capítulos do livro. A Libras, a língua de sinais, o surdo e a surdez. É um livro bem curtinho, tem 84 páginas e tem imagens, a letra é bem grande, então dá para você ler tranquilamente em 2 dias até. E ele traz uma abordagem muito boa de quebrar, de certa forma, paradigmas que nós temos na nossa cabeça. Particularmente, para mim, mudou completamente a minha visão sobre a Libra, sobre os surdos e sobre a surdez como um todo. A língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua que não é universal, isso é bom dizer. A gente às vezes vê em alguns filmes alguma pessoa se comunicando em língua de sinais, a gente acha às vezes que tem como você aprender língua de sinais e se comunicar com o mundo todo. E não é assim que funciona. Cada local tem a sua língua de sinais. A Audrey traz justamente isso. A Libras não é universal. Libras é a língua de sinal do Brasil. Ela é uma língua tanto quanto a língua portuguesa. E essa é uma grande diferença. Eu mesmo, particularmente, eu suponho que muita gente também, pensa que Libras é, de certa forma, a língua portuguesa dos surdos. E não é assim. São línguas completamente distintas. Ambas são línguas naturais. A Libras não foi criada para o surdo se comunicar. Assim como a língua portuguesa aqui no Brasil, a língua inglesa, a língua espanhola, todas elas surgiram da necessidade da comunicação e foi um surgimento natural. As populações começam a se comunicar, encontram formas de se comunicar, com o contato com outras sociedades vai se aprimorando, vai se criando regras gramaticais, vai se criando uma estrutura toda daquela língua, e não é diferente para Libras. Libras não é uma língua que foi, num momento, pessoas se reuniram numa sala e falaram, vamos criar uma língua de sinais para o Brasil. Não é assim. Os surdos, desde o descobrimento do Brasil, estão aqui, se comunicam, e com esse desenvolvimento do contato entre eles, o aprimoramento dessa língua, você tem hoje uma língua que é completamente distinta da língua portuguesa, com gramática própria, com estrutura própria, e que não é simplesmente um português sinalizado, como a gente muitas vezes pensa. É importante ressaltar, como Gesser fez no livro, que Libras não é mímica. Muita gente acha que as pessoas estão pegando e mexendo as mãos e falando entre elas como se fosse uma mímica. Porém, não é assim. Se você tem uma mímica, como em jogos de imagem e ação ou algo assim, você consegue comunicar uma mesma coisa usando diversas formas, mexendo as mãos, de formas diferentes, enquanto que na Libras não é assim. Você tem uma estrutura gramatical, você tem uma forma própria. Você não está criando um sinal na sua cabeça para representar uma coisa que daqui de uma hora pode fazer um outro sinal diferente. Não. Por exemplo, água em Libras é assim. Você não vai ter assim ou diversas outras formas de você ou abrindo uma torneira para representar água. Não, a água tem um sinal. Ele é assim. Então, Libras não é uma mímica, não é simplesmente uma tentativa de gesticular e se expressar usando qualquer gesto. Pelo contrário, ela tem uma estrutura própria, tem sinais, cada um com significado, cada palavra tem o seu sinal. Outro ponto que ela traz, e que muita gente acha, eu inclusive achava, é que você pode se comunicar em Libras utilizando o alfabeto, por exemplo, A, B, C, D. Porém, não é assim que funciona. O alfabeto manual ele é utilizado basicamente para dizer nome de pessoas, de lugares ou coisas do tipo, ou mesmo para auxiliar no ensino da Libras. Entretanto, os surdos não ficam se comunicando, separando todas as palavras que eles falam em letras. Por exemplo, uma pessoa que vai falar água, ela não vai fazer água. Não, ela vai fazer isso aqui, que é o sinal de água. Então, a maior parte das crenças errôneas sobre Libras tem a ver com a nossa noção de que Libras é algo conectado ao português. Não é assim que funciona. A estrutura gramatical é diferente, a estrutura de frases é diferente, não é um português sinalizado
Pelo contrário, é uma língua à parte. Tanto que, no Brasil, Libras é uma segunda língua oficial. Você não é que você tem língua portuguesa oficialmente e daí você tem lá Libras, que seria gesticulação de língua portuguesa. Não, você tem língua portuguesa e você tem Libras, assim como tem países que tem, por exemplo, no Paraguai, espanhol e guarani. São línguas distintas e são ambas línguas naturais, provenientes do desenvolvimento natural das sociedades. Outro ponto que sustenta essa naturalidade é o fato de que, assim como na língua portuguesa, Libras tem regionalidade, tem, digamos que um sotaque, entre várias aspas, entre as regiões do país. Então você pode ter um sinal que significa uma coisa no Rio Grande do Sul e que no Nordeste eles usam outro sinal para isso. Porque não é uma língua centralizada, desenvolvida a partir de uma reunião de pessoas. Pelo contrário, é uma língua natural, ela vai sendo desenvolvida em todos os locais onde os surdos se comunicam. Um outro ponto trazido, daí mais relacionado já à história, à realidade dos surdos, é que até recentemente a maior parte das pessoas tinham em sua cabeça que surdos deveriam ser oralizados. O surdo pode, ao fazer sessões com fonoaudiólogos, desenvolver a capacidade de oralizar palavras, a partir de sentindo a vibração que cada palavra faz, os movimentos da boca. Só que isso é uma opção de comunicação. O surdo não está ouvindo. Até pouco tempo atrás, isso era tido como algo obrigatório para os surdos se comunicarem em sociedade, o que trazia um grande déficit de comunicação entre essa população, o desenvolvimento cognitivo delas, porque pensa você o como seria você ter que aprender língua portuguesa, oralizar ela sem ouvi-la, só sentindo a vibração. É algo complexo e algo que era muitas vezes imposto aos surdos. Nas escolas de surdos eram proibidos utilizarem os sinais, utilizarem Libras, eram obrigados apenas a tentar oralizar tudo que falavam. Então é uma população que até recentemente sofreu muito com as imposições da sociedade quanto à necessidade deles se adequarem ao modelo dos ouvintes, dos falantes da língua portuguesa, tendo que saber fazer leitura labial, oralizar palavras que eles pensam. Isso gerou um grande prejuízo nessa comunidade. Por quê? Se você tem uma criança surda desde que nasceu e desde pequena aprende Libras, ela consegue se desenvolver, consegue ter um aprendizado igual a criança que não é surda e que utiliza a língua portuguesa, porque ela está na língua dela, ela não está tendo que fazer um esforço muito maior para poder aprender a oralizar, aprender a ler lábios ou coisas do tipo. Se você tem tratamento adequado dessa pessoa, no quesito mais humano, dando a ela as ferramentas que ela precisa para se comunicar desde cedo, você tem um desenvolvimento sem nenhum tipo de prejuízo. E a Audrey traz, então, nesse livro, também essa noção de surdez ser ou não uma deficiência, que muitas pessoas têm como uma deficiência e acham que a própria surdez traz um déficit cognitivo, algo assim, sem levar em conta o fato de que essas pessoas, em sua infância, foram impedidas de se comunicar utilizando sinais, foram impedidas de ter um desenvolvimento dentro de sua surdez, tiveram déficits não por causa que elas eram surdas, e sim pela maneira como elas eram tratadas pela sociedade como um todo. Então esse livro aqui, ele vai trazer uma visão ampla sobre Libras, sobre os surdos, sobre a surdez, trazendo os preconceitos, existem as particularidades dessa população, as particularidades dessa língua, o respeito que se deve ter com essas pessoas, a existência, sim, de uma comunicação entre eles que não é português, a existência de cultura entre os surdos, dando então a essa comunidade o respeito que ela merece, reconhecendo nessa comunidade a sua autonomia, as suas particularidades, a sua cultura, e não simplesmente achando que é uma população deficiente, apartada da sociedade, que deve ser obrigada a mudar a maneira como é, apenas para tentar ser incluída dentro de uma sociedade oralizada, de uma sociedade de ouvintes. Por isso eu recomendo muito esse livro, eu recomendo muito que vocês leiam. Como eu disse, é um livro bem rápido de ler, 84 páginas, a leitura é muito fácil, a leitura é muito boa. Vai mudar, provavelmente, a maneira como você vê Libras, como você vê a população surda, assim como mudou pra mim. E se você conhece pessoas que são surdas, se você tem algum contato com a comunidade surda, se você tem algo que gostaria de falar, para agregar, de uma experiência sua, comente aqui embaixo, coloque a sua experiência aqui nos comentários, pra gente discutir um pouco sobre como é o contato de ouvintes com essa comunidade, ou mesmo
como vocês enxergam ou o que esse livro mudou na perspectiva sua sobre suas referências e suas noções sobre Libras. Então é isso, gente. Até a próxima análise.